Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29 de janeiro de 2026, terceira semana do Tempo Comum. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, Jesus fala em parábolas, de modo que os ouvintes mudem seu modo de pensar. De fato, elas sempre contêm uma mensagem de contracultura, corrigem aquilo que todos pensam ou são levados a pensar e, consequentemente, são um anúncio de algo novo, uma novidade trazida por Jesus, não no nível de ideias, mas como algo que muda o modo de viver, de sentir, de julgar e de agir. Jesus, homem e divino, que, acima de tudo, sabia ver, ele via, observava, contemplava tudo o que estava ao seu redor e todos aqueles que se aproximavam dele e que ele aproximava a si. Nele, a consciência e a adesão à realidade estavam sempre em exercício, para que ele pudesse pensar depois. Além disso, poderíamos dizer que o seu pensar diante do Pai e da sua vontade era um rezar que lhe permitia imaginar histórias e situações a serem comunicadas aos discípulos através da narração de muitas parábolas. Na nossa perícope, depois de ter proferido a parábola do semeador, explicada em seguida apenas aos discípulos como semeadura da palavra de Deus, dois exemplos. O primeiro, presente apenas em Marcos, afirma que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Jesus nos fala ainda da semente, um elemento que o intrigava e sobre o qual ele meditara muito. A semente é sempre algo que resta da colheita anterior. É o fruto de uma planta que, colhida, seca e parece morta. Mas, se a semente cai, se é lançada para debaixo da terra, então, na terra, embebida de água, ela apodrece,
desfaz-se visivelmente e desaparece. Na realidade, porém, ela gera vida, que se torna um broto, depois uma planta e que, enfim, aparecerá até como uma multiplicação e uma transformação da própria semente através de frutos abundantes. A semente é apta para representar a dinâmica do enigma que se torna mistério, e é por isso que Jesus recorre várias vezes a essa imagem, a mais presente nas parábolas criadas por ele. A vinda do reino de Deus, o seu aparecimento, portanto, é comparada ao processo agrícola, que todo agricultor conhece bem, ou melhor, que todo agricultor vive com atenção e preocupação. Semeadura, nascimento do grão, crescimento, formação da espiga e amadurecimento. Diante desse desenvolvimento, é preciso se maravilhar olhando para a potência, para a força presente naquela pequena semente seca que parece até morta. Eis então o ensinamento de Jesus. É preciso se maravilhar com o reino que se dilata cada vez mais, mesmo quando nós não nos damos conta disso. E, consequentemente, é preciso ter confiança na semente e na sua força. E a semente é a palavra que, semeada pelo pregador, dará fruto, mesmo que ele não perceba, nem possa verificar o processo. Ele deve estar certo disso. Nada de ansiedade pastoral, mas apenas solicitude, expectativa, nada de angústia de ser estéril ou pregador, ao pregar. Se a semente é boa, se a palavra pregada é a palavra de Deus e não do pregador, ela dará fruto, de modo até invisível. Esta é a certeza do semeador, que crê e é consciente daquilo que faz. A esperança da messe e da colheita não pode ser posta em discussão. Segue-se outra parábola, também sobre a semente, mas desta vez sobre uma semente de mostarda. Jesus é verdadeiramente um homem exercitado na atenção, no discernir, no pensar e, como rabi sábio, expressa com poucas palavras a dinâmica do reino, anunciada por ele através da semeadura e do crescimento do grão de si mesmo. A semente de mostarda é uma das sementes mais minúsculas, não muito maior do que um grão de sal, mas ela também, quando semeada na terra, cresce e se torna o maior dos arbustos. Parece impossível que de uma semente tão minúscula possa derivar uma planta tão exuberante. Aqui também, portanto, é preciso se surpreender, se maravilhar. No entanto, justamente aquilo que é pequeno aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, pode ter uma força impensável para nós, humanos. De fato, eis que a semente de mostarda debaixo da terra apodrece, germina, depois brota e cresce até se tornar um arbusto sobre cujos ramos os pássaros podem fazer o ninho. Aqui, Jesus certamente alude àquela árvore vislumbrada por Daniel, símbolo do reino universal de Deus. Sim, esta parábola também quer nos comunicar algo decisivo. A planta de Deus que nos foi dada pode parecer uma coisa pequena, revestida como é de palavra humana, frágil e fraca, posta na boca de homens e mulheres pobres,
não intelectuais, não sábios, de acordo com o mundo. Porém, quando ela é semeada e é pregada por eles, precisamente por ser palavra de Deus, contida em palavras humanas, é fecunda e pode crescer como uma árvore capaz de acolher muitas criaturas, e não só a palavra de Deus, mas também o início do reino, o início da comunidade do Senhor. Pode parecer uma realidade insignificante, mas em seguida crescerá, se tornará uma realidade inesperada, impensável para muitos, mas verdadeiramente significativa e capaz de acolher quem quiser encontrar alívio na sua sombra. A revelação da eficácia da palavra de Deus é decisiva para nós, cristãos. De fato, essa palavra é potência de Deus, é semente de vida imortal e tem em si uma potencialidade que nós não podemos prever, exatamente como afirma o profeta Isaías em nome do Senhor. A palavra que sai de minha boca não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.